Fala, torcedor corintiano, torcedora corintiana que se liga aqui na Rádio Coringão. Gente, não tá fácil a vida do Corinthians no Brasileiro. Toda vez que a gente vem aqui falar do Brasileiro, tem sido difícil, porque o Corinthians às vezes tem o desempenho, mas não tem o resultado. Às vezes não tem nem o resultado, nem o desempenho. O fato é que o Corinthians vai lutar até o final do campeonato para se salvar do rebaixamento. Bom, eu sou a Suelen Bonfim e vou fazer a análise fiel de Botafogo 2, Corinthians 1. Mas antes disso, te convido, claro, se inscreva no nosso canal, já curte, deixa seu like aí nesse joinha aqui embaixo do vídeo para ajudar a Rádio Coringão, para falar para o algoritmo, nosso amigo nosso algoritmo, que este conteúdo é importante, que esse conteúdo é relevante. Compartilhe, faça esse conteúdo chegar a mais e mais corintianos, porque você já sabe, aqui na Rádio Coringão é de torcedor para torcedor, então a gente tenta aí fazer uma análise que traz a nossa paixão também, né? Não é só uma análise técnica. Vamos falar desse jogo. O Ramon Dias mandou o Corinthians a campo contra o Botafogo, o líder do campeonato, um jogo dificílimo. Ramon optou por jogar com uma linha de 3 zagueiros novamente. No meio da semana ele tinha feito uma linha de defesa com 4 jogadores e aí ele, com 2 zagueiros somente, voltou para o esquema de 3 zagueiros que ele tem usado mais. E aí ele não tinha nem o Kaká, nem o Félix Torres suspensos. Então ele usou o Caetano para fazer essa linha de 3 zagueiros, que não foi bem. Caetano não fez um bom jogo. O Corinthians foi a campo com o Hugo, André Ramalho, Gustavo Henrique, Caetano. Do lado esquerdo, na ala esquerda, o Bidu. Na ala direita, Mateuzinho. No meio de campo ali, os volantes, José Martínez e Ranieri, que para mim não funcionou. Aí na articulação, o Garro. E lá na frente, Thales Magno e o Romero. Bom, o Botafogo é um time muito bom. É um time muito qualificado. É um time que ano passado já vem, né, de um campeonato brasileiro muito bom, que perdeu ali numa vacilada dele mesmo, perdeu o título do Campeonato Brasileiro ano passado. Um time que já era bom se reforçou esse ano ao longo da temporada, na janela do começo do ano, na janela agora do meio de ano. Fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, trouxe agora o Almada, que é um meia de muita qualidade, um meia argentino, e que inclusive infernizou o time do Corinthians, fez o que quis no lance do primeiro gol, foi dele jogada no segundo gol, aliás, ele fez o segundo gol. Um jogador de muita qualidade e que teve muita liberdade contra o Corinthians. O Corinthians foi amassado no primeiro tempo. Amassado. Um torcedor desavisado que escuta isso, o Corinthians foi amassado no primeiro tempo, e o Hugo fez grandes defesas, vai pensar assim, 1-0, sei lá, se não viu o jogo, não assistiu nada, não sabe o que aconteceu, 1-0 para um time que amassou, tá no lucro. Mas não tá no lucro porque o Corinthians teve chance de empatar e não conseguiu. Então, ali, na hora que saiu o gol, o Botafogo já era muito superior. O Corinthians não conseguia jogar, o Corinthians não conseguia ficar com a bola. O Botafogo com velocidade, com imposição física, com triangulação, jogadores muito rápidos, jogadores técnicos, tava fazendo o que queria ali contra o Corinthians, estava conseguindo se articular bem. O Hugo, como eu disse, fez defesas importantíssimas e, para mim, na minha análise, o problema do Corinthians foi ali a entrada da área, muita liberdade, principalmente pro Almada, que é esse meia do Botafogo. E se eu sou técnico, é fácil falar depois, né, gente, do jogo, e eu não sou técnico, então... Mas eu teria já feito a alteração no primeiro tempo. 20 minutos, 25 minutos, o meu time tá tomando um amasso, tá tendo dificuldade ali na marcação na entrada da área, não tá conseguindo combater, tem um buraco, tá com um problema de posicionamento, não tá fazendo sentido o terceiro zagueiro, tá todo mundo enfiado ali dentro da área
e dando todo o espaço possível, porque o Corinthians recuou demais, o Botafogo amassou, empurrou o Corinthians, é verdade, mas o Corinthians também não conseguia sair desse sufoco que o Botafogo estava impondo, e estava deixando a entrada da área ali livre, com muita gente dentro da área e pouca gente dando combate fora da área, pouca gente saindo para combater. Eu tiraria o zagueiro, o Caetano, e reforçaria ali o meio de campo. Tanto que isso não funcionou, que no intervalo o Ramon fez isso. Pra mim ele corrigiu. Mas enfim, então o Botafogo amassando o Corinthians até chegar no gol. O Almada fez o que quis com o Ranieri, encontrou o Savarino também livre ali dentro da área, sem marcação. O Savarino passou a bola para dentro da área, fez um passe ali pro Luiz Henrique, que também estava sozinho, sem marcação. O Luiz Henrique marca o gol, depois o Caetano aparece na filmagem ali correndo. Então, muita liberdade. E o Corinthians, eu não sei, os jogadores marcando a bola. Gente, fundamento básico do futebol é você marcar o jogador, né? É você se antecipar a jogada. Se você fica que nem um tonto correndo atrás da bola, você não vai conseguir fazer nada. Você tem que marcar o jogador, você tem que interceptar jogadas. Senão o jogador recebe ali com liberdade, aí quando você vê o jogador que tá com a bola, você vai querer correr, não dá tempo. Então, os jogadores do Botafogo estavam com muita liberdade, falhas ali de posicionamento do Corinthians, principalmente para mim, dos nossos volantes. O Ranieri, principalmente, não é o Ranieri que a gente acostumou a ver, não tá bem, não tá conseguindo combater, não tá conseguindo se impor, não tá sendo aquele Ranieri que se recupera bem, que fica em todos os lados do campo, que consegue marcar, que faz cobertura, não tá sendo esse jogador. Eu teria já alterado logo ali no primeiro tempo. Mas apesar desse amasso, o Corinthians teve chance de empatar o jogo, porque numa rara saída de contra-ataque do Corinthians, o Mateuzinho, numa jogada individual, sofre o pênalti, e aí o Romero, que tem ajudado o Corinthians, que tem sido importante para o Corinthians, é bom a gente falar isso, porque a gente tem muitas vezes mania de massacrar o jogador quando ele falha, quando ele erra, e não é bem assim. O Romero tem tido a sua importância ao longo dessa temporada, mas o Romero teve uma batida muito infeliz. Para mim, ele tinha que ir para uma batida de segurança, ele deu um pulinho, uma paradinha ali, sei lá o que ele fez, e ele ficou muito fácil pro goleiro do Botafogo defender, que é um bom goleiro, que faz boas defesas, mas não é pegador de pênalti, porque ontem foi o primeiro pênalti que ele pegou em toda a carreira. Então, por aí a gente já vê que não foi uma boa batida do Romero, né? Romero facilitou a vida do goleiro, o Corinthians teve chance de empatar, não conseguiu. Conseguiu ali segurar esse placar de 1-0 no primeiro tempo, foi pro intervalo, e aí o Ramon Dias faz correções, faz o que eu falei, tirou o Caetano, colocou o Bidon, reforçou ali o meio de campo, a marcação, e o Bidon não é tão combativo assim, mas povoa o meio de campo e principalmente tem qualidade para sair, porque o Garro estava muito sozinho para criar jogadas, então o Bidon ajudou nisso também. O Corinthians entrou muito bem no segundo tempo e ele também tira o Thales e coloca o Héctor Hernandes. Eu não teria tirado o Thales, para mim, entre o Thales e o Romero, eu tiraria o Romero, mas tem a questão que enfim, Thales é um jogador habilidoso, um jogador que numa jogada no 1 contra 1 pode tirar uma jogada da cartola, conseguir fazer um gol, enfim. Mas o Ramon optou por tirar o Thales e deixar o Romero em campo. E aí o Corinthians melhorou muito no segundo tempo. Melhorou, começou a fazer jogadas, começou a levar perigo mesmo contra o Botafogo. O Botafogo ali acho que não esperava esse comportamento do Corinthians, principalmente pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo. Então talvez foi surpreendido ali pelo Corinthians ir para cima. E com 13 minutos o Corinthians já chega ao empate com mais um pênalti, uma jogada ali do Ranieri, que falhou no primeiro gol do Botafogo, mas foi dele a jogada individual. Ele sofre um pênalti e dessa vez quem pega a bola para bater é o Garro, converte 1-1. Aí você pensa, bom, acho que dá para empatar, a gente melhorou, mas nem deu tempo. Aí o Corinthians teve mais um problema ali de posicionamento, mais um problema ali na entrada da área, deu novamente liberdade para o Almada. Tinha que ter alguém grudado no Almada, sabe?
Eu sei que a gente tá num momento do futebol que é muito difícil você fazer uma marcação homem a homem. É mais por zona, mais por posicionamento, mas, cara, ele tava infernizando. Tinha que deixar alguém ali de olho nele o tempo inteiro. Deram liberdade pro Almada de novo. O Botafogo conseguiu mais uma vez fazer o gol. Aí o estádio, que tava um pouco apreensivo com o futebol que o Corinthians estava apresentando, por ver o Botafogo assim, sofrendo uma certa pressão, começou de novo a empurrar o Botafogo, acordou, né? Começou a cantar, começou a gritar. E aí o Corinthians tentou. Ramon Dias fez alterações, tirou o Ranieri, que não estava bem aos 28 minutos, colocou o Carride, promoveu a estreia do Carride, mas é muito cedo para analisar ele, né? 28 minutos do segundo tempo, o cara não teve nem tempo, não jogou junto com esses jogadores, então não tem muito o que falar. Ele tentou. Me parece um jogador, ele é um jogador de qualidade, né? É um jogador que eu acho que vai colaborar muito pro Corinthians, mas ontem não deu pra ver muita coisa dele. Aos 35 minutos tirou o Romero e pôs o Pedro Raul. Pra mim aí foi tipo assim, ai, Ramon, eu sei que o Pedro Raul é do clube, é um ativo do clube. Eu acho que é um ativo que não vai trazer retorno. Foi uma contratação que não vai trazer retorno. É uma contratação que não vingou. Pedro Raul não consegue jogar no Corinthians. E pra mim ele tinha que ter posto o Giovani, né? Pedro Raul é só quando não tem ninguém. Na minha concepção, na minha análise, todo respeito ao jogador, tem os seus méritos, teve seus momentos em alguns times por onde ele passou, mas no Corinthians ele não conseguiu jogar, não consegue, não tem... ele não tem sequência. Ele não tem sequência porque quando ele entra ele não consegue fazer nada, ele não demonstra ser diferente. Então, aqui eu não concordei com essa mexida, mas enfim. E aí também tirou o José Martínez e colocou o Coronado numa tentativa ali de qualificar também o meio de campo, de conseguir reter a bola, de conseguir ter mais qualidade. Mas o Corinthians não conseguiu chegar a um empate. Não era impossível, eu acho, apesar do Botafogo ser esse time que eu já falei, muito bom, muito qualificado. Com a postura que o Corinthians adotou no começo do segundo tempo e o que o Corinthians estava conseguindo fazer, deu uma esperança de que dava para ter empatado. Mas acho que na maioria das análises, na maioria das simulações, esse jogo tá aparecendo como mesmo uma derrota para o Corinthians, não querendo normalizar derrotas, mas entendendo o momento, né? Entendendo que o Corinthians hoje briga na zona do rebaixamento e o Botafogo é o líder do campeonato com grandes chances de ser o campeão. O Corinthians só não ficou com uma situação pior nessa rodada, porque aí os adversários que estão logo acima do Corinthians, o Fluminense perdeu, continuou com 27 pontos, o Criciúma perdeu, continuou com 28 pontos, o Grêmio empatou e tá com 28 pontos. O Fluminense e o Criciúma tem um jogo a menos do que o Corinthians, e o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Vitória, que ganhou e passou o Corinthians pelo critério de desempate, tá igualado com o Corinthians na pontuação. Então, apesar desses times ali logo acima ter jogos a menos, tem alguns jogos que, se eu não me engano, são disputas diretas, principalmente com todos esses times que estão na segunda parte da tabela. O Corinthians tá com 25 pontos. Você olha assim, tem um time lá com 30. Não é uma diferença muito grande, mas é difícil, né? Só que o Corinthians agora tem uma sequência crucial. Então, para mim, esses próximos 5 jogos do Corinthians, que são 4 jogos em casa e um jogo apenas como visitante, que ele vai ter que viajar a Brasília, é o jogo contra o São Paulo, mas não vai ser no Morumbi, ele vai precisar viajar. Fora isso, ele vai jogar em casa. São esses jogos em casa que agora, essa sequência, o Corinthians tem que usar para sair da zona do rebaixamento e para respirar no campeonato. É isso aí, torcedor. Não vamos perder as esperanças. Como eu falei, essa derrota estava na conta da maioria das pessoas. Então, o Corinthians tem grandes chances, principalmente porque o Corinthians tem melhorado, tem agora esperança. Logo o Memphis estreia, acho que ele vai colaborar muito. Acho que o Carride, que jogou ontem, entrou, também vai melhorar muito. Talvez ali alguns jogadores, o Ranieri, o Romero, eu acho que ele pode contribuir muito, mas talvez não sendo titular absoluto. Acho que dá para ter algumas mudanças, até novidade,
pros times também, né, que não vai saber como o Memphis joga, todo mundo já sabe o Romero, as características, enfim, tá acostumado a marcar o Romero, então acho que esses jogadores que vão chegando, que são jogadores de qualidade, podem ajudar muito o Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo na terça-feira agora pela Copa Sul-Americana contra o Fortaleza. Você acompanha esse jogo aqui e calma, torcedor. Calma, ainda há esperanças e eu confio muito que o Corinthians vai conseguir escapar da zona de rebaixamento. É isso aí, uma boa semana para todos e, claro, vai Corinthians!